Headset Gamer Exa Mako BT. Custa na faixa dos R$200, tem um design agradável, bonito e robusto, além de entregar 3 tipos de conectividade, cobrindo basicamente todos os tipos de dispositivos, e uma qualidade de áudio bem competente para a faixa de preço dele. Alguns dias atrás eu soltei o unboxing e primeiras impressões desse fone aqui, e hoje, como prometido, eu trouxe para vocês o review completo com todos os detalhes, o que eu encontrei de pontos positivos, negativos e se é uma boa opção de compra nessa faixa de preço. Primeiro ponto, assim que eu abri a caixa, uma coisa me chamou bastante atenção, que foi realmente a robustez desse fone, tá? Ele aparenta ser um fone mais caro, ele é um fone bonito, agradável, pelo menos eu gostei do design dele. A largura aqui da haste de regulagem é bem boa, é bem larga mesmo e passa uma sensação de qualidade mesmo no material. As costuras elas ficam expostas, são um pouco mais grossas aqui, mas particularmente eu acho que casou bem com o design do headset como um todo. Ele é simples, ele não tem muito frufru. O LED que vem nele é um LED bem sutil, é claro que você consegue ver com facilidade, mas não é aquela coisa gritante que vai ficar vazando por tudo quanto é canto, não, é bem bonito, eu gostei. Além das espumas que são bem macias e confortáveis, inclusive no uso, não machucam, não incomodam, não aperta a orelha, não aperta, mesmo usando ali por longas horas. Ainda nesse primeiro momento, você já consegue ver ali na caixa o cabo de 3.5mm, obviamente o cabo de carregamento e também o transmissor, o conector USB tipo A e USB tipo C, que vem aqui embutido, ó. Você consegue encaixar aqui, usa só o USB tipo A e se você precisar você remove o USB tipo C. Além disso, na caixa também veio o manual de uso, obviamente o guia de uso completinho ali com todas as funcionalidades do fone. E uma coisa que me chamou a atenção foi o idioma em português, inclusive muito bem traduzido. Então mostra um cuidado aí que a empresa teve com o público que fala a língua português, o idioma português, que vem muitas vezes só em mandarim ou no máximo em inglês ali. Então ter o idioma em português no manual ajuda e facilita muito, inclusive bem traduzido. Uma outra coisa que vem na caixa também é o microfone, que nesse fone aqui ele é removível, inclusive é flexível e já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O que é muito bom também. Uma outra coisa que eu gostei nas primeiras impressões quando eu coloquei o fone na cabeça foi o tamanho dos botões. É curioso porque aqui a parte dos botões eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo para falar, né? Mas durante o uso, quando você coloca aqui o fone na cabeça, os botões serem grandes ajuda muito, facilita muito de você identificar aqui mais fácil e você apertar no uso realmente ali no dia a dia. Só que se você for olhar os botões, eu achei que o tamanho dele um pouco mais largo assim, passa uma sensação de um produto um pouco mais simples. Pelos botões serem muito largos, o desenho das funcionalidades, né, serem um pouco maiores, passa essa sensação um pouco mais de simplicidade. Só que, ao mesmo tempo, os botões eles ficam para baixo, ficam aqui voltado para sua orelha, para ele pescoço, né? Então ele não fica visível quando você tá utilizando. É mais quando você pega para olhar aqui mesmo. Então são duas coisas, né? Ajuda no uso, porém, se a gente for olhar, eu acho que passa uma sensação um pouco mais de simplicidade. Mas é um fone que custa na faixa dos R$200, o que é um fone de entrada. Então faz sentido também ter alguma coisa ou outra ali que passa essa sensação de simplicidade. Porém, ainda sobre botões, teve uma coisa que eu gostei bastante. É o primeiro que eu tenho com essa característica, que é esse botão aqui de enrolar da regulagem de volume. Eu não sei bem qual que é o nome técnico, né? Mas é como se fosse uma roda ali. E isso daqui no dia a dia, e eu testei na prática, é muito útil. Porque às vezes você quer baixar rapidamente o volume ou aumentar ali mais rápido, e quando você tem botões, normalmente aumentar e diminuir, você tem que apertar várias vezes ou apertar e segurar até que chegue no volume que você quer. Só que aqui é muito mais eficiente, é mais rápido, é mais prático e é mais eficiente. Então um ponto positivo aí que eu gostei bastante. Falando da conectividade, aqui a Exa acertou em cheio, porque a gente tem basicamente uma cobertura total aí de dispositivos. A gente tem um transmissor de 2.4 GHz, USB-A e USB-C, como eu já mostrei para vocês, o cabo de 3.5mm e conexão Bluetooth 5.3. Então, celular, PS5, PS4, Xbox One, Series S, Series X, PC, qualquer dispositivo praticamente que você quiser usar, você consegue com alguma dessas opções. Só que uma coisa que mais impressionou no uso e nessa troca de conectividade, de tipo de conexão, é a velocidade que ele se conecta com os aparelhos. E realmente aqui me surpreendeu, tá? Ele vem com esse botão de chavinha aqui, ele não é um botão clicável, é um botão que você puxa para um lado e para o outro, e aí você regula qual que é o tipo de conexão que você quer, seja Bluetooth ou 2.4 GHz, e sempre que você troca essa chavinha, existe um áudio gravado que vai falar Wireless Mode ou Bluetooth Mode, e praticamente, estando no Bluetooth, jogando pro 2.4, ele vai falar Wireless Mode Connected,
joga pro Bluetooth, ele vai demorar um pouquinho mais ali, alguns segundinhos, só para identificar o aparelho, mas o aparelho que já tá emparelhado, ele praticamente 2, 3 segundos ele já se conecta no Bluetooth. No wireless, ele conecta imediato, realmente imediato, não tem 2 segundos a mais, é imediato, ela só fala a frase ali e já tá conectado. Bluetooth mode. Connected. Wireless mode. Connected. Então é praticamente um multiponto manual, porque como ele não tem conexão multiponto, essa velocidade, se você tá, por exemplo, utilizando o wireless no computador e o Bluetooth no celular, pô, precisa usar o celular, joga pro Bluetooth, ele vai conectar muito rápido, coisa de 3 segundos. Terminei de fazer ali, de ouvir o que eu tinha pra ouvir no celular, joga pro computador de volta, é imediata a conexão, você já tá usando ali o computador tranquilamente. Quanto à qualidade do áudio, me surpreendeu positivamente, porque é um fone, como eu disse, de entrada, que custa aí na faixa dos $40 e que tem um som muito bem equilibrado, tá? Eu não sou nenhum especialista em áudio, mas facilmente você identifica ali graves bem fortes e agudos bem limpos, claro, não tem aquele chiado, não tem ruído no áudio. O áudio ele sai limpo, é um conjunto bem equilibrado. Além disso, ele tem uma tecnologia de som estéreo 3D e que realmente dá uma imersão ali no uso, especialmente quando você tá falando de jogos, né? O foco dele é o público gamer, é óbvio, e isso é notável, principalmente ali em jogos de FPS, onde você tem pessoas andando por todo lugar, e isso você consegue perceber. Quando a pessoa tá andando por trás, pela sua esquerda, pela sua direita, você consegue perceber essa imersão que ele passa quando você tá jogando. E isso aliado à latência ultra baixa que ele entrega, que é de 30 milissegundos ali aproximadamente, facilita muito ali a experiência em jogos online, especialmente em jogos de FPS. Inclusive, falando ainda sobre latência, o áudio ele chega bem rápido mesmo, você não sente a diferença, realmente dá pra você jogar ali tranquilamente, sem estresse. Uma coisa que eu não citei também que vem na caixa é o microfone. Ele é removível, como vocês podem ver aqui, e é flexível. Isso daqui é um ponto muito positivo, porque quando eu fiz os testes e quando eu fui utilizar, a captação do áudio aqui por esse microfone captou um pouco da minha respiração. Eu tava usando, testando com um amigo meu e vazou a respiração, e ele falou isso. Só que por ele ser flexível, você facilmente consegue afastar um pouco da sua boca, do seu nariz, mudar ali um pouco a posição, jogar um pouco mais para baixo e regular de uma forma que fique sem incomodar. Então, isso daqui é um ponto muito positivo. E ainda sobre a qualidade de captação do microfone, a empresa fala que ele tem cancelamento de ruído, que consegue cancelar ali uma boa parte do ruído externo, porém nos meus testes, no meu uso aqui, em algumas plataformas diferentes, a redução de ruído não foi muito eficiente. Então sim, vazou o som do barulho ambiente, no caso, o barulho aqui da ventoinha do computador, vazou o som da TV ligada, vazou a voz da minha esposa falando de fundo. É um vazamento alto? É algo que fique concorrendo ali, brigando com a sua voz? Não, não chega a ser tanto assim, porém vaza sim um pouco do áudio. Então é um ponto ali que ele pode até tentar cancelar, mas não é aquele cancelamento de ruído que realmente vai isolar muito bem. Pessoal, um teste que eu esqueci de fazer para vocês aqui foi o teste do microfone do headset, tá? Então nesse momento eu tô capturando aqui minha imagem de fora, mas ao mesmo tempo eu tô gravando a minha tela com a captura do microfone Fifine, que é o microfone que tá aqui na minha frente. Como vocês podem ver aqui no OBS, tá capturando do Broadcast, que é o aplicativo que eu já falei para vocês 500 vezes aqui, mas como vocês podem ver aqui, é o microfone Fifine que tá sendo capturado. Então aqui para testar, eu vou chegar aqui no OBS e vou trocar do Broadcast para o Examaco 2.4 GHz, que é onde ele está conectado. E agora vocês estão ouvindo aí o áudio do microfone do headset Examaco BT. Eu tô com uma televisão ligada aqui na minha frente, bem atrás da câmera aqui, tem uma TV ligada, tá um volume baixo, mas se estiver vazando algum barulho aí, é da captação dessa televisão. Além disso, tem um ruído aqui do computador ligado também, né, que é da ventoinha, e um teste aqui para vocês verem, ó, ouvirem, melhor dizendo. Como vocês podem perceber, ele capta bem aí o ruído externo. Inclusive, se eu deixar o microfone aqui um pouco mais perto da minha boca e do meu nariz, ele pega até a respiração, sendo que eu respirei normal, não forcei aqui, não assoprei, é só respiração normal. Então tem que deixar um pouco fora. E se aumenta um pouquinho só a televisão, meu bem, por favor. Baixa um pouquinho. Isso, um volume normal aí de uso do dia a dia. Ele vai pegar esse barulho. Um pouco mais baixo, como eu falei pra vocês, é um ruído de fundo que fica ali, ele não vai competir com a minha voz, é claro, ele vai captar melhor o que tá aqui na frente dele, mas
não vou mentir pra vocês, vaza sim um ruído. Agora, um dos pontos mais fortes aqui também desse headset é a bateria. Basicamente, a empresa promete entregar 80 horas com Bluetooth e os LEDs desligados e até 50 horas com Bluetooth e os LEDs ligados. Com o wireless, eles prometem aí 50 horas com os LEDs desligados e até 25 horas com os LEDs ligados. E aí um detalhe importante falando de bateria é que quando você utiliza o cabo, o headset desliga automaticamente, você consegue utilizar o microfone e o botão de volume apenas. As outras funcionalidades como LED ou a gravação ali falando, onde você consegue mutar e desmutar o microfone, todas essas funcionalidades elas ficam desligadas, funcionando a simplesmente o essencial. Eu achei isso muito bom porque economiza a bateria. Pode ter gente que não gosta porque fica o LED desligado, etc e tal, mas eu achei um ponto muito positivo porque se você tá usando no cabo, provavelmente é porque você ou tá sem bateria ou você quer economizar bateria. Então você ter esse recurso que automaticamente vai identificar e vai desabilitar todas as outras funcionalidades, inclusive a chavinha do 2.4 do Bluetooth fica desativada também, poupa a bateria e foca no que é mais importante no uso do headset. Eu acho que o único ponto negativo aqui falando de bateria é porque falta um aplicativo ou um indicativo de qual a porcentagem ou de como que tá a bateria. Você não consegue ter essa noção de se tá descarregando ou não, a não ser quando você se conecta ali no celular, normalmente mostra a porcentagem, no computador também, mas particularmente eu não confio muito nesse demonstrativo que aparece no computador ou no celular, né? Porém, como a autonomia é gigante, você tem aí pro maior número até 80 horas de uso, dificilmente isso vai deixar na mão, mas eu acho que era um ponto aí que a empresa poderia ter dado um pouco de atenção, talvez um indicativo com LED, não sei, alguma coisinha sutil mesmo, mas que conseguisse indicar ali o quanto que você tem de bateria ainda restante. No tempo de carregamento, ele carrega em aproximadamente 2 horas e meia, o que é um tempo longo nos dias de hoje, porém, pela autonomia da bateria, pelo tamanho da bateria, eu entendo ele demorar um pouco mais para carregar. Então, na minha opinião, tá bem equilibrado ali. Você deixa 2 horas e meia, mas você tem aí até 80 horas de uso. Então, pô, perfeitamente aceitável. Quanto ao conforto e construção, aqui os caras mandaram muito bem, como eu já falei para vocês, ele passa uma sensação de robustez, passa uma sensação de um fone um pouco mais premium, um pouco mais caro. As espumas, elas são bem macias, bem confortáveis e não esquentam. Eu usei para trabalhar, usei para jogar, usei para editar vídeo, passei horas e horas usando no mesmo dia aí e não esquentam, não incomodam, não pesa na cabeça. É um fone que realmente foi muito bem construído, tá? Inclusive foi pensado aí no público gamer, né? A grande maioria das pessoas que jogam aí, jogam por algumas horas no mínimo. Então, usar esse headset aqui por longas horas com certeza não vai ser um problema para você. Eu utilizei esse fone aí em diversas ocasiões, inclusive fiz um teste utilizando na academia, onde não é nem o propósito dele, não é nem o foco dele, mas eu quis fazer esse teste porque se o microfone é removível, isso abre margem para você utilizar em outros lugares que não sejam jogando. Então eu fiz esse teste na academia, ele não incomodou também ali utilizando. Obviamente eu removi o microfone para utilizar e deixei o LED desligado, né? Mas ele não incomodou ali utilizando, só que foi só um teste mesmo ali por curiosidade e tal, porque ele não tem esse objetivo de você utilizar fora. Inclusive ele não vai ter o botão ali de avançar e voltar música, porque não é o foco, ele só tem um play pause que é com o próprio botão de power. Mas é claro, pô, quer um quebra-galho, quero usar, ou realmente não só um quebra-galho, mas quero realmente usar na academia. Dá pra você usar tranquilamente, só lembre-se de que ele não foi pensado pra isso, então pode ser que as espumas descasquem, o couro sintético descasque, etc. No geral, a gente tá falando de um headset que custa na faixa dos seus $40, o que equivale a R$200 no Brasil e que hoje em dia é preço de um headset de entrada, e dentro dessa faixa de preço, na minha opinião, ele entrega até mais do que ele promete, tá? Você tem aí a versatilidade de remover ou conectar o microfone, você tem 3 tipos de conexões, você tem bateria pra cacete, tem LED pra quem gosta, ele tem alguns modos de uso, tem o modo colorido e tem algumas cores padrões fixas que você pode deixar ou desligado também se você preferir. O som é muito bem equilibrado, como eu já disse em outros vídeos que eu fiz de review de outros fones aqui, é claro que você não pode esperar uma qualidade de um fone de R$1.000 em um fone de R$200, R$300, mas pra faixa de preço dele, ele entrega um áudio muito bom, um áudio muito bem equilibrado e que com certeza eu compraria esse headset aqui pro meu uso. Tem uma autonomia excelente, um som imersivo, é confortável, tem um design bonito e uma versatilidade de conexão que é bem completo. E uma das coisas que eu achei mais legal nessa parceria é que a empresa me enviou o fone, porém me deixou livre para falar a minha experiência real. Eles inclusive não mandaram um script, não mandaram um roteiro, não mandaram nada, só pediram para eu falar a minha experiência de uso real, o que mostra a confiança da empresa no produto e que consequentemente passa essa confiança para mim que tô aqui fazendo um vídeo para vocês. E isso para mim vale muito porque mostra que a empresa tá ali aberta a ouvir quais os pontos de melhoria, como todo produto tem, e quais os pontos que já estão bons. Eu acho que
é um fone que vale muito a pena para quem tá buscando aí um headset gamer nessa faixa de preço, com essas qualidades. Você tem basicamente tudo que você precisa pro uso no dia a dia. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E essa semana tá rolando a promoção lá na AliExpress, que é a semana do 11/11. E teoricamente eu tô postando esse vídeo aqui no dia 12, então de ontem até o dia 19, às 23h59, vai estar rolando a promoção. Se você comprar aqui pelo link e usar o cupom de desconto que tá aqui abaixo, você pega um desconto ainda maior do que eles estão vendendo lá e vai sair por menos de R$200. Então, se você gostou desse fone aqui, se é uma boa opção de compra para você, por favor, compre do link que tá aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo para você. E me diz aí o que vocês acharam também, se vocês já conheciam essa marca, se você já conhece esse modelo, se vocês têm, conta aqui a sua experiência de uso com esse fone. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e conhecer esse e outros produtos da Exa. Valeu, galera, e até a próxima!